Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ah, que música fantástica, né? A gente teve a oportunidade de ouvir numa igreja, né, esses dias que eu fui ministrar, meu, que coisa maravilhosa, galera cantando vários corinhos, várias músicas da antiga. E aí, você também é dessa época? Você é da época aí do 500 graus, do, né, Márcio Nascimento? Fala pra mim, uma música da antiga que você gosta muito aí. Azaf Borba, Ademar de Campos, né? O que é que você cantava? Daniel de Souza, tem muita coisa boa das antigas. Não que as coisas novas sejam ruins, tem muita coisa boa, nova também, mas as antigas elas dão sempre saudade, né? Que alegria ter você aqui, mais um Bíblia em um ano, chegando na área, eu, Leandro Machado, para compartilhar com você um pouquinho da leitura, né, do nosso projeto. Se você é novo aqui, já clica aqui embaixo, já ativa o sininho, né, já dá o like aqui, ó, um monte de like aí pra gente saber que você tá gostando, e bora lá, porque hoje é o dia 153 e a gente vai começar de Romanos, capítulo de número 8, então pega a sua Bíblia aí comigo. Então você aumenta o som, nosso objetivo é ler a Bíblia, não é como ela é, sem eu acho, sem querer tirar versículo bíblico, como a galera tá fazendo aí, misericórdia, né? Tenho pena de quem, felizmente, quer mudar a Bíblia, né? Podia falar daquele, né, que tirar aí um tio, uma vírgula da palavra. Então bora lá, Romanos capítulo de número 8, a partir do verso número 1, e esse para mim é um dos melhores capítulos de Romano, então presta atenção aí. Ele diz, ó: agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu amo esse versículo. Ele diz, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus o fez, né? Fez com que aquilo que a lei que era incapaz de fazer, enviou seu Filho na semelhança da natureza humana, pecaminosa, e apresentou como sacrifício por nós, pelo nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora que não seguimos mais, melhor dizendo, a natureza humana, mas sim a natureza do Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles, pois, que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a sua mente resulta em vida e em paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vós, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá a vida por causa de vocês, e porque vocês agora são declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que hoje está em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês certamente morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito Santo fizerdes morrer as obras do corpo, vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou com seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e de fato somos participantes do seu sofrimento, para participarmos também da sua glória. Verso 18. Considera que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus à existência, não é fútil, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Para só comigo aqui, você lembra lá de Gênesis 1? Né, quando o homem ele peca, né, esse pecado não afeta só a natureza do homem. Ali Deus falou, agora a terra vai produzir abrolhos, espinhos. Então, a natureza, por causa da queda de Adão desse pecado, até hoje ela sofre. Tem coisa que sofreu uma mutação, né, por causa do pecado lá de Gênesis 3 de Adão, tá bom? Então bora lá, verso 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito que em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos.
Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. O Espírito nos ajuda com nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós. O povo santo segundo a sua vontade de Deus, e sabemos que Deus faz todas as coisas, faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, os que são chamados do seu nome de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus predestinados, e assim os tornou semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro de muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e declarou justos, aí deu então a glória a eles. 31. Como podemos dizer o que podemos então, eu rosquei de novo. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Aí ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Outro texto muito conhecido, Romanos 8:31, né? E ele diz, verso 32, se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou-o para nós juntamente, como não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus os declara justo diante deles. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Jesus Cristo morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que acontecerá no futuro, nem poderes, nem altura ou profundidade, nada, nem em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores capítulos do livro de Romanos, começando a falar sobre justiça e contando um pouquinho de coisas que vão acontecer, né? Terminando falando sobre o amor de Deus, que nada pode nos separar desse amor. Que coisa linda, né? Você é justo. Que como é bom saber dessa verdade, não é? Nada pode nos condenar. Bora lá. Agora, 1 Samuel 17. Vamos ver aqui, ó, agora Golias, né? Então a gente vai ler 1 Samuel 17, de 1 até 54, tá bom? Então, de 1 até 54, bastante leitura aqui, bora lá. Tem dia que é mais, tem dia que é menos, né? Então, bora lá. 1 Samuel 17, de 1 até 54, ele diz: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Sacó e Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu então tropas dos israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente com as colinas opostas, com um vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu, e ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, com o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seus escudeiros caminhavam sempre à sua frente. Golias parou e gritou às tropas israelitas: por que saíram todos de lutar? Eu sou filisteu, e vocês servos de Saul, escolha um homem para vir aqui e lute comigo. Lembra que assim, uma das regras dentro dessas lutas era que se um guerreiro de cada exército tivesse um combate individual, eles não precisariam lutar com todo o exército. Então, o guerreiro que vencesse, de fato, eles venciam a guerra, e o outro ali do exército tinha que se sujeitar, tá bom? Então é isso que ele está fazendo, um combate 1 a 1, representando todo esse exército. E aí ele continua no verso 9: se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul, os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, da terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Eu ia falar 80 filhos, é embaçado, né? Já tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos, Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas.
Durante 40 dias pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas, com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, assim como seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, os filisteus e israelitas estavam a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar como desafio habitual, assim como Golias fazia. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. O cara devia colocar medo mesmo, né? Verso 25. Vocês viram aquele homem? Perguntou uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará sua filha como esposa e isentará toda a família de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam bem perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é o filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar com esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde sua juventude. Davi, porém, insistiu: toma conta das minhas ovelhas do meu pai. Quando vem um leão ou um urso e aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei isso mesmo com o filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará da garra desse incircunciso filisteu. Por fim Saul consentiu: está bem, então vá. Disse: que o Senhor esteja com você. Gente, é muito legal isso, porque como Davi deixava fresco na mente dele toda a fidelidade de Deus, quando ele estava diante de uma situação, ele falava: puxa, se Deus foi fiel comigo até aqui, ele vai continuar sendo fiel, né? É isso que ele está dizendo, né? Verso 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça, um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, disse Saul. Retirou então a armadura, pegou o cinto, pegou 5 pedras lisas de um riacho e colocou dentro da sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado, sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Gente, isso aqui é muito legal e aí o pessoal faz muita analogia, né? Mas uma coisa clara que a gente pode aprender aqui: seja você. Né? Se Deus, né, te deu qualidades diferentes dos outros, eu vejo muitas pessoas tentando imitar, copiar. Não, a sua beleza, o seu sucesso está na sua essência. Seja você e vai dar tudo certo. E aí ele vai continuar. 41. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou então para Davi: nossa, por acaso agora eu sou um cachorro para que venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses: venha cá e darei a carne, a sua carne, as aves e os animais selvagens. Começou a gritar Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com espada e com uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará a você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei aos cadáveres de seus homens as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando os filisteus
ou quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, Davi foi correndo para enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou apenas com uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou a sua bainha, pegou a espada dele e a usou para matá-lo e cortar a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e Judá soltaram então um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus, mortos e feridos, ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom, quando o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Que fantástico! Deus continua sendo fiel, né? Assim como Deus foi fiel no passado, Deus mais uma vez se manifesta fiel para com Davi. Que coisa linda! Como eu amo esse Deus! Deus não muda, não é aquilo que ele prometeu, acontece. Quando a unção te respalda, as coisas acontecem. Glória a Deus. Bora lá então, Salmo 62, eu fico empolgado, é uma história que a gente ouve muito, mas ela mexe comigo todas as vezes que eu ainda leio ela. Bora lá, Salmo 62, ele vai dizer assim, então, a partir do verso 1, né? Vamos ler o título aqui, ó. Ele fala: para Jedutum, regente do coral, Salmo de Davi. Ele diz: em silêncio diante de Deus a minha alma espera, pois dele vem a minha vitória, somente ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. São tantos inimigos contra um só homem, todos tentam me matar, para eles não passo de um muro inclinado ou de uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar, né, tirar da minha posição elevada, têm prazer em contar mentiras. Diante de mim me elogiam em seu coração, porém me amaldiçoam. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança, somente ele é a minha rocha e minha salvação. Minha fortaleza onde não serei abalado, minha vitória e minha honra vêm somente de Deus, ele é o meu refúgio, uma rocha segura. Ó meu povo, confie nele de todo o seu tempo, derrame o seu coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. As pessoas são vazias e enganosas, como uma rajada de vento. Se fosse colocado numa balança, toda a humanidade pesaria menos de um sopro. Não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes: o poder, ó Deus, pertence a ti, o amor, Senhor, é teu, certamente retribuirás cada um segundo as suas ações. Escreve aqui para mim: aquilo que eu planto, eu colho. Gente, a Bíblia no Novo Testamento e no Velho Testamento, ela traz sempre essa regra: aquilo que você faz é aquilo que você colhe. Quer colher coisas boas? Então plante coisas boas. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade. Obrigado porque a tua palavra nos inspira cada dia mesmo, Pai, e mostra que assim como o Senhor foi fiel no passado, o Senhor vai continuar fiel conosco, Pai, no presente e também no futuro. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor, aqueles, Pai, que estão sem esperança, tristes, desanimados. Eu oro para que o Senhor fortaleça, eu oro para que a sua alegria, que é a nossa força, seja multiplicada, aquela alegria que já existe dentro, Pai, mas está esquecida, está lá, parece aparentemente tão pequenininha, né? Porque os problemas têm se levantado como verdadeiros gigantes. Eu oro para que essas verdades que já fazem parte do interior, da vida dos meus irmãos, elas sejam evidenciadas, que a paz que está dentro, ela venha tomar conta, Pai, de sentimentos, tomar conta de toda a vida, Pai. Eu declaro mesmo casamento, finanças, saúde, tudo, Pai, sendo afetado positivamente pela tua palavra e pelo teu poder. No nome de Jesus, eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Amém, gente? No nome de Jesus, né, coisas maravilhosas podem acontecer em cada área da nossa vida. Continue fiel e vai dar tudo certo. Deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com alguém. Se você não se inscreveu, corre, clica aqui, se inscreve. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.